Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez, trago para vocês a segunda review de Dororo. Pois é, ontem à noite saiu o episódio 2 e eu trago aqui a minha análise, a minha review, os meus comentários, que eu pedi a opinião de vocês no vídeo passado, se vocês queriam algo mais técnico, se vocês queriam que eu fizesse aquela revisão, tal, narrando todos os episódios, e falaram pra mim, ficou meio dividido, falaram pra mim que a narração estava boa, mas que eu devia tentar diminuir ela e dar mais a minha opinião. É isso que eu vou tentar fazer nesse vídeo. Antes de começar propriamente dito, eu queria falar com vocês uma coisa que eu percebi desse último episódio. Se você está acompanhando Dororo, se você está pensando em acompanhar Dororo, não veja esse mangá com os olhos de agora. Mas como assim, Tsuki? O que você quer dizer? Dororo não é um anime atual, não é uma história de agora. Como eu disse no último vídeo, ele é um remake lá de 1960 e bolinha. Então, a temática dele é diferente, a forma de abordar a situação é diferente, o ritmo que a história passa é diferente. O Dororo não tem clichês de anime porque não tinham praticamente animes quando o Dororo saiu pela primeira vez, entendeu? Então, assim, tudo aquilo lá era novo, ele estava abrindo o mercado de animes praticamente. Ele pode parecer, a princípio, genérico. Eu, sinceramente, não acho, mas eu ouvi umas pessoas comentando que parecia genérico. Só que, na verdade, você tem que pensar que ele fez isso primeiro. Então, todas as outras obras que lembram o que Dororo tem, na verdade, então, né? Como é que eu posso dizer? Acredito que não vão ter pressa para desenvolver a história, ao contrário de outras histórias que tem atualmente, por exemplo, na Nanatsu no Taizai, que o anime, sim, é extremamente frenético. O corte é muito rápido. Tem vezes que eu nem sequer entendi, assim, que uma hora o personagem morreu, tava uma música triste, todo mundo se comovendo, e no momento seguinte a luta continuava, não dava tempo para nada. Eu sinto falta de animes com ritmo mais lento, e isso é uma coisa que não tá me incomodando em Dororo. Pelo contrário, eu tô gostando bastante. Mas deixamos essa observação de lado e agora vamos para a review. O episódio começa com um monge cego, que eu esqueci de mencionar ele no último episódio, tal, mas ele apareceu, ele chegou a ver o nosso personagem sem membros, o Hyakimaru, sendo colocado no barco, e ele sentiu que o cara não era nem humano, nem um demônio, mas ele não fez nada, até porque, né? Enfim, ele encontra um bicho meio estranho, certo? Que eu vou mencionar mais pra frente no vídeo. Eu tenho que dizer que a animação desse anime é simplesmente linda, sabe? Você para os frames, assim, sabe? Para apreciar, não é que nem One Piece, não é que nem Dragon Ball Super, que é um negócio distorcido. É muito bonito, é muito bem feito. Me lembra o estilo de One Punch Man, que também é uma animação, assim, impecável. Sabe, vendo a abertura do anime, eu achava que a mulher que aparece e abraça o nosso samurai e tudo mais, seria a mãe dele. Mas olhando melhor pra esse segundo episódio, eu acho que não. Eu acho que é uma mulher que vai aparecer mais pra frente. Lembrando que eu não vi a história original, então eu realmente não sei. Então, o episódio de hoje seria a história de Bandai, a empresa que patrocina Cavaleiros do Zodíaco. E nós seguimos o episódio com a interação entre o Hyakimaru e o Dororo. Interações simples e que levam boa parte do episódio, que eles são basicamente a base desse anime, né? A relação do samurai e da criança, né? A criança que é uma ladra, que quer ganhar dinheiro fácil e quer se aproveitar das habilidades do Hyaki para isso. A questão é que é difícil trabalhar esses dois personagens juntos, porque a princípio, eu não sei se mais pra frente, conforme ele for derrotando mais demônios, ele vai conseguir reverter isso, mas o Hyaki, ele não fala, né, e Malemar, ele escuta. Então é difícil você fazer a interação entre um personagem com essas deficiências e o Dororo que não cala a boca, sabe? Mas eu achei que esse episódio trabalhou isso muito bem. Porque nós temos os dois andando juntos, e o Dororo falando assim, eu sei que você também está interessado em ganhar dinheiro com as suas habilidades, porque se não fosse assim, você não teria deixado eu te acompanhar. E o narrador interfere, né, porque tem que ter um, porque o Hyaki não vai responder. Diz que, na verdade, ele só deixou o Dororo acompanhar ele, porque o Dororo acompanhou ele. Basicamente é isso. É a segunda alma, provavelmente a primeira é aquele cara que faz as próteses e tudo mais, que chega perto do Hyaki e não se afasta, né? E ele não sentiu nenhum perigo no Dororo, então falou assim, deixa o moleque me seguir, não tem problema. E isso é bem legal, assim, sabe? Ele é praticamente um monólogo, né? O Dororo só falando sozinho. Tem um certo momento que o Hyaku, ele desvia do caminho, vai comer umas frutinhas e vai pescar, sem jamais responder as coisas que o Dororo tá falando. Mas nisso a interação parte apenas do Dororo. Fala assim, não, você não pode comer o peixe cru, depois que ele
pega, né? Ele já vai direto comer com o seu braço, espada. Ele falou assim, você tem que cozinhar antes. E aí tem aquela cena da fogueira e os peixes espetados, que eu já vi tantas vezes em animes, que eu sinto até que eu já fiz isso na minha vida. E isso tomou acho que metade do episódio, essa interação entre eles. Até que é explicado pelo narrador a princípio que o Hyakki, ele vê através da alma, né? Nada que a gente não tenha visto no mundo dos animes antes, mas esse foi um dos primeiros, lembra o que eu disse antes? Que ele vê a aura, a essência da pessoa, parecido com o que é o Haki, né, no One Piece, o Nen, em Hunter x Hunter, e energia espiritual em Hakusho, e por aí vai, né, um conceito já familiar nosso. E ele, como eu já disse antes, não viu nenhuma ameaça no Dororo, né, ele viu uma coisa cinza, né, no Dororo, mas ao mesmo tempo que ele consegue ver isso, ele não consegue ver coisas que não tem vida própria, né? Então quando o Dororo vai mostrar pra ele o peixe que foi feito, ele meio que se assusta e tem que apalpar o peixe pra conseguir comer, né? E isso o Dororo fala assim, você enxerga ao mesmo tempo não enxerga, porque o peixe já estava morto, ele não emitia nenhuma energia e também não era necessariamente perigoso pra ele, então ele simplesmente se assustou. É coisa bem sutil que é tratada no episódio assim, sabe? E pode incomodar porque leva alguns minutos pra ser explicado, mas é isso que dá profundidade aos personagens da história, você conhecer quem eles realmente são e quais são as limitações. O que é muito importante quando você tem um personagem muito poderoso é colocar a limitação nele, o que muitos animes aí, né, falham terrivelmente. E nesse segundo episódio você já tem algumas limitações no que o Hyakki pode ou não pode fazer. Seguindo em frente, eles se aproximam de uma vila e o Dororo fica sabendo, né, que um monstro anda atacando ela e quer usar isso pra ganhar dinheiro, porque o moleque é esperto, o moleque é tipo a Nami, sabe? Nami versão criança. E eu já fiquei com uma desconfiança enorme quando eles se aproximam da vila, porque eles pareciam, até o Dororo fala isso, eles pareciam ser muito ricos e eles não possuíam arrozais na região e nem nada que podia explicar aquela fonte de renda, né? E, enfim, eles diziam que estavam sendo atacados por um monstro cabeçudo, que é a melhor forma de descrever ele, porque ele é um monstro e ele é cabeçudo. Que foi o que apareceu no comecinho do episódio, falar com o monge cego. Mas assim, além de feio, esse monstro não traz nenhuma coisa assim intimidante, né? Mas, enfim, eu já fiquei com a pulguinha atrás da orelha, vocês me conhecem, eu nunca confio em ninguém, nesses personagens assim e tal. Muita bondade o santo desconfia. O chefe substituto, né, disse que a chefe da vila, na verdade ele não falou o gênero dela, mas eu já entreguei pra vocês que é uma mulher, ela estava doente e ele estava substituindo e oferece um lugar para eles ficarem, comida e tudo mais. Assim, é estranho, suspeito pra dizer o mínimo. Quando chega a noite, aparece a tal monstro, a criatura com cabeção, só que o Hyakki não faz nada, apesar do desespero do Dororo, o Hyakki fica assim, na boa, quietão do jeito dele, sem expressão, porque ele não vê perigo na criatura, né? Apesar de que isso deixou o Dororo possesso, né? Falou assim, oh, meu, faz alguma coisa, o bicho veio aqui, ou o bicho vindo, moleque, você não fez nada. Então, no dia seguinte, quando amanhece, os dois são levados pelo chefe substituto para conhecer a verdadeira chefe da vila, a Bandai. E ela sim tem uma cara assim intimidante. Na hora que eu olhei essa mulher, eu falei assim, meu, essa mulher aí não vai prestar, mano. O sininho de desconfiança da Tsuki apitou assim 100%. E ela tem aquelas sobrancelhas a lá Mudiares, assim, sabe aqueles pontinhos? Só que o lugar tá aqui, tava aqui em cima. Com aquela cara assim de eu vou te matar. E o que aconteceu? Eu tinha razão, é lógico, eu sempre tenho razão quando eu desconfio de personagem desse jeito. E qual é a surpresa de eu ter razão, né? Eu sempre tenho razão nesse tipo de coisa, vocês sabem disso. Aqui não é teorizando com isso aqui por nada, né, meus amores? Assim que o Hyakki viu a mulher, ele já tirou as espadas, assim, tirou os braços, não as espadas, e tentou atacá-la imediatamente. E o Dororo ficou maluco, mas como assim, cara? Eles deram hospedagem pra gente, olha como essa mulher é bonita. Ela com certeza não fez nada de errado, porque está fazendo isso. E ele tenta impedir, todo mundo tenta impedir. E um dos caras da vila também pega um Dororo pra impedir ele de impedir o Hyakki e vira uma confusão. E é lógico que eles acabam sendo presos por causa disso. Mas lá, na prisão, que é meio que um lugar onde eles guardam os cavalos, que me falhou o nome agora, eles encontram com o monge cego do começo do episódio. E esse, então, explica o lance da alma e da visão, porque, como eu disse, o monge era cego, né?
pro Dororo, porque até então o narrador tinha contado pra gente, mas o Dororo não sabia. E falou que sim, ele tem a sua própria forma de enxergar. Eles fogem muito facilmente daquele lugar, assim, chega até a ser um pouco ridículo, né? Mas é aquela coisa, personagens extremamente fortes, presos juntos, né? Porque o monge também tem muita cara de ser overpower, apesar de ele ter uma aparência meio raquítica, assim, meio caída. Então, assim, foi muito fácil. Um monstro tentou atacar eles pelo poço. O Hyaku simplesmente foi lá, atacou e saiu pelo poço. Então, ele simplesmente foi lá e saiu pelo poço. E assim que fazem isso, o Hyaku já volta a tentar atacar a Bandai, já chutando as portas, aquelas feitas de papel de arroz. E ela se revela que realmente era um yokai. E nisso, o Bonji explica que eles, né, os dois que são cegos, o Hyaku e esse monge, eles enxergam através das cores, né? Explica que a alma também representam cores. E essa mulher, ela tem uma cor vermelha, ou seja, que representa perigo. E é por isso que o Hyaku atacou imediatamente. A luta realmente não dura muito tempo, mas ela fala uma coisa muito interessante. Ela já conhecia o Hyaku, o que é meio claro, né? Se ele tá caçando os 48 demônios que comeram as partes dele, os demônios meio que o fuxico, né? Sabe? Essas coisas acontecem passando de um pro outro. E ela fala que está fazendo isso porque ele não conseguiu pegá-lo. Agora, quem que é o ele? Será que o ele é o pai do Hyaku? Ou será que é algum dos demônios que é mais forte? A gente já pode começar, ó, já tem uma basezinha pra gente teorizar aí. Muito bacana a participação dela. Na verdade, a participação dela foi basicamente revelar isso, né? Porque como luta, vai ser difícil. Os primeiros demônios que o Hyaku enfrenta, acho que vai ser desafio 0. Só mais pra frente que a coisa vai ficar um pouco mais difícil. Nessa altura a gente fica sabendo que o chefe substituto sabia da identidade da Bandai, sabia que ela era um monstro e ele aceitava a presença dela porque ela matava viajantes e eles podiam ficar, as pessoas da vila, com o dinheiro deles. E na verdade, esse chefe substituto, ele não queria que matassem a Bandai, ele queria que matasse o monstro, que é um cabeção assim, que eu não consegui identificar que coisa que é, porque ele lembrava a primeira pessoa que foi morta pela Bandai, que era um peregrino que carregava um sino. E é bem clássico japonês esse tipo de coisa, eu tenho um pouco de dificuldade de pegar as referências. A Bandai, pra mim, pelo que eu pesquisei, parece uma Hanya, aquela mulher com chifres, tal, que tem muita tatuagem no Japão. Agora, a representação do viajante, eu fiquei um pouco na dúvida do que queria significar. Se era o espírito do viajante, ou se era algum demônio japonês que pedia vingança, alguma coisa assim, ou se era uma coisa um pouco mais específica. Isso aí eu vou dar uma pesquisada, qualquer coisa eu trago no próximo vídeo pra vocês. Quando eles saem finalmente da vila, né, depois de ter arruinado completamente o comércio dela, mas matado mais um dos demônios, eles conversam, né, basicamente o monge conversa com o Dororo e tal, e o Dororo se sente culpado, né, porque, pô, eu duvidei de você, Hyaku, eu achei que você tava querendo atacar a mulher sem motivo nenhum. E ele ficou muito triste porque aquela mulher lembrava a mãe dele, por isso que ele tinha achado a Bandai muito bonita. E nesse momento, o Dororo fica muito triste, acontece uma cena extremamente fofa. O Hyaku, ele percebe pela aura do Dororo que ele ficou triste, então ele vira, para na frente do Dororo e coloca as mãos no rosto dele, tipo, como pra mostrar apoio, como quase um pseudo abraço. Isso foi muito bonito. É muito difícil você colocar carisma num personagem que ele não tem interação, ele não fala, ele não reage direito às situações, sabe? Porque faltam muito membros nele e ainda assim ele se preocupou o suficiente pra tentar mostrar algum apoio, sabe? Isso ficou muito bacana, eu achei extremamente fofo esse pedaço. E, enfim, depois disso, né, do Dororo ficar bravo, tipo, não me trate como se fosse uma criança, embora ele seja uma criança, né? O Hyaku finalmente se agacha e consegue escrever, mostrando que sim, ele escuta razoavelmente, né, de alguma forma mística aí, o nome dele, né, na areia que ele estava. E o monge, como também é cego e o Dororo como não sabe ler, ele tem que ajudar o Dororo, no caso, a abaixar o monge e passar a mão dele em cima dos anagramas para entender o que está escrito. E aí que ele descobre que ele se chama Hyakimaru, que eu vou chamar de Hyaku, né, tem um nome muito grande. E acaba assim a interação desses dois personagens que eu gostei bastante. E provavelmente o monge vai começar a andar com eles também. E é um personagem bem estranho, assim, sabe? Mas vai dar mais falas pra interação, né? Já que, por enquanto, o nosso Hyaku não tem muito o que dizer, né? Literalmente. Enfim, corta a cena e mostra o pai FDP como um grande senhor feudal. Só que ele está recebendo a notícia
de que um dos seus aliados se revoltou contra ele, ou seja, ele está perdendo as terras, as fronteiras, está perdendo o domínio, e isso é uma clara relação aos demônios que o Hyak está matando. Cada demônio que ele mata, o acordo com o pai dele é rompido aos poucos. Então tudo aquilo que o pai dele conquistou vai ruindo. Ou seja, indiretamente ele tá ferrando a mãe e o irmão dele, que não tem nada a ver com essa história. Mas fazer o quê, né? Todos os seus atos têm consequências. E eu, nessa altura do episódio, quase no final, eu pensei assim, não vai ter o raiozinho que devolve os órgãos dele, né? Acho que vai deixar pro próximo. Mas acaba o episódio mostrando um dos templos dos demônios, outra estátua, né? Como aconteceu no primeiro episódio, eu não comentei em vídeo. Outra estátua é rachada e o Hyak começa a se debater, sentindo que alguma coisa vai acontecer, e mostra como se fosse um raio-x dentro do corpo dele. Então provavelmente o próximo órgão pode ser um órgão mais interno e externo, e você tá lá esperando o raio acontecer para ver a reação do Dororo novamente, ver a reação do monge, mas isso fica pro próximo episódio e acaba assim mesmo, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mudança assim que eu fiz nessa segunda review, essa segunda análise. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. E fiquem de olho no canal e no grupo Teorizando com Jutsuki, que tá saindo bastante vídeo. Esse ano é nosso, né? Então eu peço mais uma vez, acompanhem essa série, apoiem ela, porque vocês vivem pedindo novo conteúdo e quando eu trago vocês não vêm, né? Então fica meio complicado. Não se esqueçam de conferir aqui embaixo na descrição o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota. Também entre na página Teorizando com Jutsuki, no grupo Teorizando com Jutsuki, confira o site que tem algumas matérias, embora ele esteja um pouco parado. E é isso, gente. Muito obrigada e nos vemos no mar.